diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, aleluia, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Versículo 13 diz assim: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, e ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Amém? Você que pode, se assente. Você que está aí na sua casa, se assente também, ou permaneça sentado como você está. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante, que fala muito conosco nos dias de hoje, porque Deus, ele aparece a Salomão logo depois de Salomão cumprir alguns desígnios. É do conhecimento de todos que Davi queria construir um templo para Deus em sua época, e Deus não deixou, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Davi comete um pecado de adultério e Davi tenta disfarçar o seu pecado matando o esposo da mulher e casando com ela, mas Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, envia Natã para o repreender. Todo mundo conhece a história. E um dia Davi chama o profeta Natã e diz: olha, Natã, eu quero construir uma casa para o meu Deus, um palácio para o meu Deus. E Natã disse: boa é esta palavra. Só que quando Natã saiu, Deus disse a Natã: volte lá e diga a Davi que ele não vai construir templo, coisa nenhuma, porque as mãos dele são sujas de sangue. Nem toda boa intenção é aprovada por Deus. A intenção era boa, era louvável Davi construir uma casa para Deus, mas Deus não quer. Então tem boas intenções que Deus não vai aprovar, e assim acontece. Mas Deus diz a Davi através de Natã: não fique triste, porque o teu filho Salomão construirá um templo no seu lugar. Ele vai reinar e vai construir. E o tempo passa, Salomão assume o reinado. E quando Salomão vai reinar, o Senhor aparece a ele e pergunta: Salomão, o que tu queres que eu te faça? Salomão disse: olha, Deus, eu quero sabedoria para prudentemente eu conduzir o teu povo. Deus olha para Salomão e diz: por quanto tu não me pediste ouro, tu não me pediste prata, mas me pediste sabedoria. Além de sabedoria, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, e o seu governo não haverá guerra, será um governo de paz. E assim acontece. Salomão está reinando, Salomão está governando, a sua sabedoria é tão tremenda que chama a atenção de nações. A rainha de Sabá vem, traz alguns enigmas para que Salomão resolva. Dentre eles, um dos mais conhecidos que todo mundo conhece, ela pega uma flor idêntica a uma outra flor, uma artificial e uma original, e pergunta a Salomão: qual destas é
a flor original. E Salomão dá um jeito ali de mostrar para ela qual é a flor original, e ela fica encantada, e ela vê outros feitos, outros enigmas, e toda a sabedoria de Salomão, e ela disse: não me contaram nem a metade do que realmente é. Só que Salomão agora vai cumprir o que foi profetizado por Natã. Ele vai construir um templo para Deus, e quando ele começa a construir esse templo para Deus, ele chama Hiram. O rei Hiram era amigo de Davi, ajudou Davi a construir o palácio real. Então ele envia cartas a Hiram pedindo ajuda para que construa também ali o palácio para Deus. Hiram disse: se é filho de Davi, Davi era meu amigo, também Salomão é meu amigo, e eu vou sim ajudar. E Hiram manda Hiram-Abe. Hiram-Abe era especialista em madeiras, em fundir metais e essas coisas. Vem Hiram-Abe, ajunta o povo, começa a ofertar. O povo oferta tanto, mas tanto, que Salomão tem que mandar parar a oferta. Eu vou profetizar que o Brasil vai viver um tempo de prosperidade tão grande, mas tão grande, que os pastores vão ter que mandar o povo parar de ofertar, porque vai vir muita prosperidade para alcançar as nossas nações, o nosso povo, as famílias e em especial quem de fato necessita. E Salomão agora começa a construção do templo. Ela dura 7 anos, são 7 anos de construção, mas Salomão capricha. O templo fica pronto. Quando o templo fica pronto, os levitas, Asaf e os demais, e também 120 sacerdotes que estavam ali preparados para oferecer sacrifício diante de todo Israel, estão ali. Começa ali os dias da festa de inauguração, porque são 7. No primeiro dia, quando Salomão termina de fazer ali uma oração, a glória de Deus é tão forte no ambiente que os sacerdotes não conseguem ministrar. Passa-se mais dias de festa, Deus já se apresenta no primeiro dia de festa. Agora os músicos vão cantar. Eu não sei se foi no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Eu sei que os músicos vão cantar. São estes, Asaf, Gedutum e outros que estavam ali prontos para ministrarem o louvor. Quando esses músicos começam a ministrar, a glória de Deus é tanta, mas é tanta, que os sacerdotes agora, além de não conseguirem ministrar, nenhum aguenta ficar em pé. Começa a cair, os sacerdotes vão caindo tudo no chão de tamanha glória. Ou seja, o céu estava literalmente aberto diante daquela obra. Aleluias! Oh, coisa boa é quando o templo, aleluias, não é só de enfeite. Oh, coisa boa é quando o templo não é só um templo onde se fala de Deus, aonde se prega Deus, ou a palavra de Deus, ou aonde se canta louvores a Deus. Oh, coisa boa é quando Deus se faz presente no templo. Oh, coisa boa é quando o céu está aberto no templo. E de fato o céu estava aberto ali. As manifestações de Deus são notórias. Os sacerdotes não conseguiam entrar para ministrar. Os sacerdotes não... Daqui eu já tiro um gancho. Nada além da glória de Deus pode impedir a ministração. Se alguém tem profecia, espere a palavra ser pregada para depois entregar a profecia. Se alguém tem um louvor, espere a palavra ser pregada para depois entregar o louvor. Se alguém tem salmo, se alguém tem sonho, se alguém tem visão, se alguém tem revelação, nada pode impedir o momento da ministração. A
não ser a glória de Deus. Quando a glória de Deus desce, até os sacerdotes não conseguiam ministrar. Então nada além da glória pode impedir a palavra, até porque a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que opera, é a palavra que age. Pelo poder da palavra, hoje Deus fará sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só que interessante, o céu está aberto. Depois que Salomão constrói o templo, depois que Salomão inaugura o templo, o céu está aberto. E depois que Salomão termina, faz a festa de 7 dias, está tudo ok. Deus agora, nos versículos que nós lemos, aparece para Salomão em sonhos e diz: olha, eu escolhi este lugar como casa de oração, eu santifiquei esse lugar. Ou seja, Deus queria dizer: eu estou presente no meio de vocês, o céu está aberto no meio de vocês. Mas no versículo 13, Deus vai dar uma advertência. O Deus que abriu o céu agora vai dizer: se eu fechar o céu de modo que não caia chuva sobre a terra, ou se eu enviar gafanhotos sobre a terra para que consuma, ou se eu enviar a peste sobre a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda, Deus está dizendo, já na parte A do versículo 13, se eu fechar o céu, o Deus que abriu o céu diante do templo de Salomão, está dizendo que também fecha. Ou seja, o Deus que abre, ele fecha. E o que Deus abre, ninguém fecha. E o que Deus fecha, ninguém abre. Deus está dizendo que ele, além de abrir o céu, ele também fecha o céu. Coisa boa é quando nós vamos em um culto. Um exemplo, tem dias que a minha esposa não pode me acompanhar ao culto, tem dia que eu não consigo acompanhar ela. Quando um dos dois chega em casa, e aí, como foi o culto? É tão lindo, é tão bom quando a gente pode encher a boca e dizer: o culto foi maravilhoso, o céu estava aberto. Aleluia! Só que eu não sou hipócrita, nem todos os cultos o céu está aberto. Não é em todas as igrejas que o céu está aberto. Tem lugares que só vivem de fama, de títulos, porque o céu já se fechou faz tempo, mas graças a Deus que aqui o céu ainda está aberto, porque eu sinto a presença eterna do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu acredito que você também está sentindo. Ou seja, louvamos a Deus porque o céu aqui está aberto, mas o Deus que abre o céu, ele também fecha. Agora, por que Deus fecha? Olha só o versículo 13. Se eu fechar, quem está falando isso é Deus. Se eu fechar o céu de forma que não caia chuva sobre a terra, ou se eu enviar gafanhotos para consumir a terra, ou se eu enviar a peste sobre a terra, 3 sinais de céu fechado: não ter chuva, gafanhotos consumindo a terra e peste sobre a terra. 3 sinais de céu fechado. Graças a Deus, nós estamos tendo um ótimo período de chuva sobre o Brasil, sobre a nação brasileira. Mas existe algo que me preocupa.
Eu vi uma matéria há alguns meses de gafanhotos. Tem uma nação aqui fora do Brasil invadindo várias lavouras, muitos gafanhotos mesmo. E esses dias atrás eu vi um vídeo que esses gafanhotos chegaram no Brasil. E Deus estava dizendo: se eu fechar o céu de forma que não chova, ou se eu enviar gafanhotos, praga de gafanhotos, é sinal que Deus está fechando o céu no lugar onde Ele manda essa praga. Outro sinal, ou se eu enviar a peste sobre a terra. A peste não está só no Brasil, a peste está de nível mundial. É interessante saber que na nação de Israel, essa praga do coronavírus, essa peste não chegou ainda. Isso é interessante, aleluias, não chegou e eu espero que não chegue. Nós abençoamos Israel, porque quem abençoar Israel vai ser abençoado. Mas essa praga veio sobre a terra e essa praga chegou no Brasil, a peste. Ou seja, será que Deus não fechou o céu, aleluia, e enviou a peste sobre a terra? Agora no versículo 14 está aqui o antídoto para essas coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se Deus está dizendo que essas três coisas fará com que Ele abra o céu de novo, fará com que Ele cure de novo, isso significa que a ausência dessas quatro coisas, humilhação, oração, falta de busca e pecado, faz com que Deus envie gafanhotos, faz com que Deus cesse a chuva e faz com que Deus envie a peste sobre a terra. Só que não é qualquer povo. Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se a falta de humilhação entrar no meio do povo de Deus, se a falta de oração entrar no meio do povo de Deus, se a falta de busca entrar no meio do povo de Deus, e se o pecado entrar no meio do povo de Deus, não é no mundo, isso aí já é normal no mundo, isso aí é no meio do povo que chama pelo nome dele. É por isso que Deus está enviando a peste sobre a terra, por causa da falta de humilhação no meio das igrejas, por causa da falta de oração no meio das igrejas, por falta, aleluia, louvado seja Deus, da busca incessante por Ele no meio das igrejas e por causa do pecado no meio das igrejas. Irmãos, eu vejo esse mover de Deus mundial como um limite de Deus. Deus já estava por aqui com a bagunça que estava acontecendo no meio do povo que chama pelo nome dele. É por isso que ele enviou a peste sobre a terra. Aleluias. A primeira coisa que irrita Deus, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a falta de humilhação, ou seja, a soberba, a arrogância, o orgulho, aleluias, o orgulho próprio. Os homens estão, alguns deles, eu não estou generalizando, muitos são os filhos de Israel, semelhante à areia da praia, mas só o remanescente será salvo. O remanescente está inabalável, o remanescente, aleluia, tem preservado aquilo que Deus tem lhes dado. Mas no meio do povo de Deus tem um povo que estão se achando que são deuses. Aleluia. Antigamente, idolatrado era só cantores do mundo. Hoje nós estamos sendo obrigados a ver em algumas igrejas cantores sendo idolatrados. Eu estava em um determinado congresso de jovens pregando, quando uma banda, que eu não vou dizer o nome por ética, começou a cantar. As meninas correram para frente e começaram a gritar igual as meninas do mundo gritam para cantores do mundo. Eu fiquei horrorizado. Você convida um cantor hoje
hoje você tem que pagar cachê caro, você tem que buscar com carro de luxo, tem que ter um hotel que me comporta e tem que ter um absurdo de dinheiro. Peraí, aleluia, estão achando que são o quê? Precisam aprender com Jesus. Jesus disse: olha, quando vocês forem, vão de 2 em 2, na casa que vocês entrar, fiquem lá até o dia de sair. O que vos colocar na mesa não é o que eu escolho, não é o restaurante de luxo, não é o que vos colocar na mesa comer. Isso é evangelho. Passou disso aí, é a soberba tomando de conta da idolatria que estão fazendo com os servos de Deus, que não eram para ser idolatrados, mas estão sendo. Pregadores hoje, me desculpe a expressão, não estou aqui falando mal de pregador, porque eu sou pregador, e pregador é por pregador, defino minha classe, mas isso é um absurdo. Ligar para um pregador hoje, tem que depositar 3 mil antes, e 3 mil 10 dias antes do evento acontecer. É isso que estamos vendo por aí. Tem que ter hotel que me comporte. Ou seja, a humildade fugiu, a soberba tomou de conta, o orgulho tomou de conta, mas eu vejo Deus movendo, remacante, orabaia, séria, porque se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, é aí que essa peste vai embora. E graças a Deus que a igreja já está se humilhando, a igreja está acordando, a igreja está despertando. Não tem mais vez para artista gospel, a palhaçada gospel vai acabar, porque Deus está sacudindo a igreja brasileira. Só os verdadeiros ficarão. Quem acredita, adora a Jesus Cristo. Olha só, a soberba, o orgulho, ou seja, se o meu povo chama pelo menos se humilhar. Outro fator, orar. A falta da oração, aleluias. Nós vamos em cultos de domingo, igreja cheia, culto de oração, 2 pessoas. Foi irritando Deus, irmãos, isso. Foi irritando Deus. Mas eu estou tão feliz. Foi só Deus enviar a peste. A gente tem visto crente orando, policial orando, presidente da república orando, deputado orando, senador orando. Aleluia, tá todo mundo orando. Até quem não tem o costume de orar tá orando. Aleluia, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a oração tá voltando. Entenda uma coisa, irmãos, eu falei algo sério aqui que está acontecendo, mas eu vou dizer algo mais sério aqui. Você acha que Deus não está ouvindo a oração da igreja? Está enganado. A igreja está orando, o mundo está orando, tem muito crente orando. Essa oração parece que não, mas ela está mexendo no céu. Essa oração parece que não, mas ela está movimentando o céu. Deus vai descer a qualquer momento, essa praga vai cair por terra e o nome dele será glorificado, porque Deus, ele ouve a oração. O que ele disse? Meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. A oração está subindo, a igreja está orando. Nós já oramos aqui hoje. Tem gente orando em todo lugar do Brasil e do mundo nessa hora. Tem muita gente orando, as pessoas estão orando, as pessoas estão clamando. E essa oração vai fazer Deus enviar essa peste para bem longe, vai fazer Deus sarar a nossa terra. Continue orando, você que está em casa, continue orando, você que está me assistindo, continue orando, você que vai me assistir, continue orando, não pare de orar, ainda que pareça que não está acontecendo nada, mas a igreja está orando e Deus vai se levantar. Rabacandarácia, entenda, aleluia. Nós estamos vendo pessoas estão ficando desempregadas por causa dessa peste, pessoas estão passando fome por causa dessa peste, pessoas estão sendo demitidas por causa dessa peste, pessoas estão necessitadas por causa dessa peste, mas Deus se colocará de pé por causa da opressão que se faz ao pobre e por causa do gemido do necessitado. A oração da igreja está movendo o céu e a terra. Continue orando, continue buscando, continue clamando. A sua oração não será em vão. Quando nós menos esperar, nós vamos ver o mover de Deus. Amém, Jesus. Ore ainda que tu não creia, mas ore.
Por que, pregador? Porque a igreja, quando mataram Tiago a fio de espada e prenderam Pedro para matar depois, a lógica era, se Deus não livrou Tiago, Deus não vai livrar Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja começou a orar. Oh, aleluia. Só que tinha muita gente orando, mas não acreditava, mas estava orando. Aí o anjo apareceu, arrancou Pedro da prisão. Como assim eles não acreditavam, pregador? Quando Pedro bateu lá, que a menina chamada Rode abriu, ela disse, gente, é Pedro. Ela correu e disse para a igreja, Pedro está aqui. O pessoal falou, você está ficando doida? Ou seja, eles estavam orando, mas não estavam crendo. Continue orando, ainda que tu não esteja crendo, mas continue orando, porque a oração está movendo o céu. Outra coisa, se o meu povo se chama não se humilhar, orar e me buscar, aleluias, louvado seja Deus. A busca por Deus, ela está quase cessando. Como assim, pregador? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você que me ouve hoje, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus está movendo o mundo, talvez para te dar uma oportunidade de voltar a buscá-lo hoje. Aleluia. Nação brasileira, povos, tribos, nações, você do mundo inteiro, vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Aleluia. A cura para Deus enviar essa peste para bem longe, para Deus sarar o mundo, ainda é se humilhar, orar, buscar e outra, se converter dos maus caminhos. Ou seja, o pecado faz com que Deus envie a peste sobre a terra. Hoje está até complicado, porque se a gente fala contra o pecado hoje, a gente não ama. Aí tem que abraçar o pecador, tem que amar o pecador. Não adianta eu ficar abraçando o pecador, amando o pecador, dando presente para o pecador, e Jesus voltar e o pecador ficar com o seu pecado. Se eu amo de fato o pecador, eu tenho que dizer para ele que mentira é pecado, que fofoca é pecado, que sensualidade é pecado, que inveja é pecado, que adultério é pecado, que toda sorte de imoralidade é pecado, que pornografia é pecado, que homossexualismo é pecado, roubo é pecado, assalto é pecado, assassinato é pecado. E essas coisas faz com que Deus se ire contra o povo. Deus não exterminou ainda o povo da face da terra por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, porque por bem menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por bem menos Deus mandou o dilúvio sobre a terra. A imoralidade, o pecado no meio do povo que chama pelo nome dele, irmãos, Deus está irritado. Nós não temos nada, como igreja, não temos nada contra os homossexuais, pelo contrário, nós os amamos. Não temos nada contra as lésbicas, nós as amamos. Estamos aqui pregando um evangelho que liberta o homossexual, que liberta a lésbica. Agora o problema é que Deus está ficando irritado com o avanço do homossexualismo, do lesbianismo no meio do povo de Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Aleluia. A quantidade de divórcio no meio do povo de Deus tem irritado Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se João Batista fosse vivo hoje, o ministério dele duraria bem menos do que durou em sua época. Por que, pregador? Porque o que tem de gente que João ia apontar o dedo e dizer: não é lícito possuir a mulher do seu irmão, não é lícito possuir o esposo da sua irmã, porque hoje, se a mulher engordar um pouquinho, não quero mais, vou arrumar uma novinha bonitinha. Hoje, se o varão ficar um pouquinho careca, ou se a barriga crescer,
não quero mais, vou arrumar um bombadão da academia para mim. É isso que está acontecendo em muitas igrejas. Pastores que depois que alcançaram fama, líderes, pregadores que depois que alcançaram status, não quero mais a minha mulher, tá feia, vou arrumar outra. Aí troca de mulher igual troca de roupa. Mas os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Quem casa com um divorciado comete adultério com ele. Quem casa com a divorciada comete adultério com ela. É a Bíblia. É claro que não posso pôr um jugo em você que nem eu dou conta de carregar. Se houver traição, há então uma brecha para separação, mas ainda assim é melhor que se perdoe, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a capacidade para quem adulterou se arrepender e chorar amargamente, e dá capacidade para quem sofreu a traição de também perdoar a pessoa que está arrependida. Então é melhor que se arrependa, mas o bom mesmo é que não haja pecado de morte no meio do povo. João disse: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo. Agora, irmãos, aleluias, cuidado, jovem que me assiste, moça, rapaz, entenda uma coisa: esse negócio de eu vou casar no civil, se civil eu continuo, se não civil eu largo, isso está errado. Não existe separação para cristão. Eu tenho que me casar e é até que a morte o separe. Deus disse em sua palavra: eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Passou daí, já era. Mas a abominação está tomando de conta. A internet é boa para fazermos live aqui, para fazermos culto, para colocarmos louvores, mas se ela tiver um mau uso, ela pode destruir famílias, ela pode destruir lares. Mas nesta noite eu quero chamar a nação brasileira, eu quero chamar o mundo para a gente se humilhar, para a gente orar, para a gente buscar a face do Senhor, e para nós abandonarmos o pecado. Larga o pecado. Olha os escândalos que nós estamos vendo aí, olha o tanto de pessoas que não valorizam mais seus ministérios, suas famílias estão se entregando ao pecado. Não se entregue ao pecado. Aleluia. Mas eu estou sendo fortemente tentado. Procure um líder espiritual. É melhor você confessar o desejo do que confessar o pecado. Aleluias. Converse com um amigo, converse com a mãe, com o pai, com o pastor. Se abra, mas não ceda à tentação. É melhor você perder o emprego do que perder a família. Está sendo tentado lá, não está aguentando, pede conta. Ah, mas e aí quem vai pagar as contas da casa? Eu nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida da igreja. Nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso familiar, e o pecado é a maior causa de destruição familiar. O jovem entra nas drogas, no erro, a moça entra no mundo de pecado e são destruídos por essas pragas. Mas eu profetizo que assim como Jesus me salvou, Ele vai salvar essa geração perdida. Ei, eu era um pecador, andava sem Jesus, como diz o hino 171 da harpa, mas eu encontrei com o meu Jesus há 14 anos atrás. Ele é perdoador, Ele muda, Ele reintegra no meio da sociedade, Ele dá família, a mandarácia. E por que não dizer que Ele arranca do muturo? Aleluia. Ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Eu sou prova viva disso. Então entenda, para Deus sarar o Brasil, nós temos que nos humilhar,
nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor e nós temos que nos converter dos maus caminhos. Então teremos chuva, teremos uma lavoura abençoada. E o Brasil, escute isso aqui, eu vou falar de forma profética aqui. Aleluia. A economia do Brasil não vai quebrar. Engana-se quem falou por boca do diabo que a economia no Brasil vai quebrar. Ela não vai. O Brasil, aleluia, tem uma geração de José que, independente das calúnias, estão firmes. Tem uma geração de José que sofreu por amor à sua fé, para honrar o seu Deus. Tem gente sofrendo por amor ao seu Deus, mas essa geração de José vai ser chamada a qualquer momento, e é essa geração que Deus vai usar para abrir os celeiros. Não há no mundo, escute isso, não há no mundo tantas lavouras igual tem no Brasil, não há no mundo uma agronomia igual no Brasil. Pensam eles, aleluias, que é a ciência que vai dominar o mundo. Não é, porque ninguém vive de ciência. Precisamos nos alimentar. O Brasil suprirá a necessidade do mundo. Eu profetizo, o Brasil será um dos países mais prósperos, aleluia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O Brasil será uma bênção para as nações, porque tem um povo aqui que chama pelo nome dele, que está se humilhando e orando e se convertendo dos maus caminhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela nossa nação. Aleluia. Eu quero orar pelo mundo. Glória a Deus. Ore comigo. Deus, Pai, que haja, papai, em nosso território a chuva temporã, seródia, no seu tempo certo, Pai. Deus, que os gafanhotos não destruam as nossas lavouras. Deus, que a peste não destrua as famílias. Deus, nós repreendemos o espírito da morte que veio acompanhado com essa peste chamada coronavírus, com as demais pestes, H1N1, malária e outras pestes que estão matando muito também. A dengue, não pararam de matar, estão matando, mas nós repreendemos, Deus. Envia vida para o teu povo, papai. Envia vida para o teu povo, Jesus. Vida com abundância para o teu povo, Deus. Que nós venhamos, papai, ser fartos em anos, papai. Deus, guarda a tua igreja, papai. Protege a tua igreja. A tua palavra diz que o Senhor será como um muro de fogo em volta do seu povo. Cerca a tua igreja, papai. Quando eu falo de igreja, não falo desse templo feito por mãos humanas. Falo dos teus servos, das tuas servas que me ouvem agora, papai, ou que não me ouvem agora, papai, mas são teus servos e tuas servas. Começa a cercar as famílias, cerca os lares. Nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chegue sobre as nossas tendas. Papai, guarda os políticos da nação brasileira. Levanta homens sinceros, levanta homens íntegros, livra-os da corrupção. Papai querido, papai amado, que o Brasil, que o mundo se humilhe, ore, te busque, se converta, ó Deus, a ti. Papai querido, que o Evangelho alcance nações, vidas, Deus, que o sacrifício de Cristo tenha sentido na vida do perdido, ó Pai. Em nome de Jesus, canta, homem de Deus. Aleluia! Cante, igreja. Vou me entregar todo
pecado.